O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar que o país precisa ter o controle da Groenlândia. Para a gente entender melhor essa fala polêmica de Donald Trump, a gente chama agora aqui no Jornal Jovem Pan o mestre em Relações Internacionais, o professor Urian Fancelli. Mais uma vez, professor, obrigado por estar aqui com a gente. E eu já emendo a primeira pergunta. Ele relaciona o controle da Groenlândia, que para muita gente as pessoas não têm a mínima ideia, talvez, de onde seja, de onde fique. Ele relaciona isso à paz mundial? Bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Thiago. É verdade, né? Antes de tudo, eu acho que é importante a gente entender que a Groenlândia ela não é um país independente, mas sim um território autônomo dentro do Reino da Dinamarca. O que isso quer dizer? Que embora tenha um governo próprio, parlamento e controle sobre diversas áreas, como educação, saúde, meio ambiente, ela ainda depende bastante da Dinamarca para questões como defesa, política externa e moeda. É por isso que ela é considerada, ela não é considerada um Estado soberano, nem tem sequer assento na ONU, mas ela pode ser chamada país no sentido geográfico, político-cultural, devido aí à sua a identidade distinta, a alto grau de autonomia. Então a gente está vendo ali a localização da Groenlândia, ela tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, fica a uma distância de mais ou menos 5 mil quilômetros dos Estados Unidos, e ela pode sim ter esses objetivos, né, relacionados à segurança, mas não é só em relação a isso que o Trump está olhando, tá, Thiago? É muito importante falar isso. Por quê? Porque a Groenlândia, ela também está num lugar ali, em um momento no qual as mudanças climáticas acontecem, as geleiras vão se derretendo, então ela abre novas rotas marítimas, então, comercialmente falando, isso acaba sendo bastante importante. Tem sim uma importância no sentido da defesa, né? O Ártico ele permite o lançamento encoberto de mísseis intercontinentais por submarinos, sem que eles sejam detectados por satélite. Então, no momento de muita tensão entre Estados Unidos e China, eu não falo Estados Unidos e Rússia porque o Trump tem agradado bastante o Vladimir Putin, é importante, né? Vale lembrar também que a Rússia, ela meio que já domina essa região e tem também um interesse econômico voltado para os minerais, sobretudo terras raras, e também interesse energético, né? Mais de 90 bilhões de barris de petróleo, 47 trilhões de metros cúbicos de gás natural. E, professor, em meio a tudo isso, né, o vice-presidente americano está justamente na Groenlândia. A gente até falou disso nessa semana aqui. Como é que a gente pode classificar o comportamento dele nessa visita? Há um estranhamento, não há? Eu acho que a gente tem até uma fala dele aí, do Donald Trump e também do J.D. Vance para passar. Vamos acompanhar. Precisamos da Groenlândia, muito importante para a segurança internacional. Temos que ter a Groenlândia. Não é uma questão de você acha que podemos viver sem ela? Nós podemos. Se você olhar para a Groenlândia... Agora, se você olhar para todas as hidrovias, você tem navios chineses e russos por todo lugar. E não seremos capazes de fazer isso. Não estamos contando com a Dinamarca ou qualquer outra pessoa para cuidar dessa situação. E não estamos falando sobre paz para os Estados Unidos. Estamos falando sobre paz mundial. Estamos falando sobre segurança internacional. E agora, você olha para isso. Você tem navios de guerra por todo lugar passando pela Groenlândia. Não vamos deixar isso acontecer. Não podemos deixar isso acontecer. Nossa mensagem para a Dinamarca é muito simples. Vocês não fizeram um bom trabalho pelo povo da Groenlândia. Vocês subinvestiram no povo da Groenlândia e subinvestiram na arquitetura de segurança dessa incrível e bela massa de terra cheia de pessoas incríveis. Isso tem que mudar. Professor, a primeira fala de Donald Trump, depois na sequência do vice dos Estados Unidos, ele falou também sobre o uso da força. Agora, ele estava na Groenlândia e fazendo críticas à Dinamarca, é isso? É muito irônico, Thiago, que uma das justificativas do Donald Trump seja justamente de trazer a paz. Isso porque ele tem a possibilidade de tentar algum tipo de acordo de paz, no caso da guerra da Ucrânia com a Rússia, por exemplo, mas não é isso que ele tem feito. Ao invés de pressionar a Rússia, que é o país agressor, ele tem criado um outro ponto de tensão entre seus próprios aliados, ameaçando a Dinamarca, no caso da Groenlândia. Então, se ele está fazendo alguma coisa na prática, ele está enfraquecendo a OTAN e está
tentando aí, de alguma maneira, legitimar aquilo que o Putin faz na Ucrânia. Porque se o Donald Trump pode tentar algum tipo de bravata na Groenlândia, por que o Putin não pode fazer o mesmo na Ucrânia? Então ele está criando precedentes que são precedentes muito perigosos. Agora, professor, mais uma questão. De que forma os Estados Unidos fariam essa, entre aspas, ou anexação, ou a passagem da Groenlândia, ou a própria independência, enfim, não sei como é que na prática poderia se dar, o senhor como analista internacional pode ter uma ideia melhor. E qual que seria a reação dos países da Europa, no caso? Eles falam em comprar. Essa é a primeira proposta, que na verdade é uma proposta bastante antiga, que surgiu há muito tempo. Harry Truman, em 1946, já falava disso. O Trump, ele fez algumas ameaças ali que os Estados Unidos poderiam pegar a Groenlândia à força, né? Até teve uma fala do J.D. Vance hoje dizendo que isso não poderia acontecer. A gente tem essa fala para mostrar aí também. Então, acho que falar sobre algo muito distante no futuro é muito prematuro. Não achamos que a força militar vá ser necessária. Achamos que isso faz sentido. E porque achamos que o povo da Groenlândia é racional e bom. Achamos que seremos capazes de fechar um acordo, no estilo Donald Trump, para garantir a segurança deste território, mas também dos Estados Unidos da América. Mas o irônico é que eu também falei hoje com um parlamentar do parlamento da Groenlândia. E o que ele falou para mim? Eu perguntei para ele, vocês têm medo de que uma bravata norte-americana, algum tipo de operação militar pudesse acontecer? E olha só o que ele me respondeu. Não há nenhuma novidade. Eles repetem as mesmas coisas toda vez que fazem um discurso. Então não há surpresa alguma, nada de surpreendente no discurso dele. Acho que é mais provocativo para a nossa própria soberania aqui em nossa terra o fato de tentarem nos controlar e nos ver como uma espécie de propriedade imobiliária. O presidente deles nos enxerga dessa forma, o que não é nada legal. Na verdade, é algo completamente absurdo. Ele falou que acredita também que ele não duvida que os Estados Unidos poderiam tentar algum tipo de operação lá. Então, o país, é importante a gente falar, os Estados Unidos já têm bases militares, eles teriam a possibilidade, inclusive, de aumentar o número de bases ou aumentar até mesmo a força que essa base tem, sem precisar necessariamente falar de invadir a Groenlândia. Isso porque se trata já de um território de um país aliado. Então, existe sim uma possibilidade de realizar algum tipo de acordo por meio da paz. Não precisaria de ameaça. E se o Donald Trump está conseguindo algo por meio dessas bravatas que ele tem feito, seja mandando o filho dele, como fez em janeiro, ou agora mandando o vice, o J.D. Vance, ele está conseguindo o efeito contrário, porque ele está cada vez mais criando uma desconfiança da população desse país e está distanciando eles dos próprios americanos. Então, olha só ele quando me respondeu dizendo que acreditam sim na possibilidade de algum tipo de operação militar. Bem, esse seria o pior cenário, mas não é impossível. Eles já mencionaram isso uma vez, então já não é mais algo impossível. É uma possibilidade que os Estados Unidos possam fazer qualquer coisa, mas isso seria um grande choque. De repente, um dos nossos aliados, um dos maiores aliados, um dos maiores defensores da democracia, invadir seu próprio aliado, especialmente um membro da OTAN. Seria um choque para o resto do mundo. É muito impressionante, né, que a gente observa um parlamentar de um país membro da OTAN tendo exatamente essa desconfiança daquele país que historicamente, desde o fim da Segunda Guerra, inclusive os Estados Unidos, no contexto da Segunda Guerra, chegou a ocupar a Groenlândia para proteger a Groenlândia dos nazistas, para proteger do Hitler, para que Hitler não invadisse a Groenlândia, e agora essas pessoas se sentem ameaçadas justamente por esse mesmo país. Aí, quando perguntados, né, é algo que não teria, uma possível invasão não teria apoio sequer dos norte-americanos, e nós temos dados
que corroboram isso, que grande parte dos americanos eles são contra isso. Então, quando perguntados se seriam a favor de que os Estados Unidos tomassem conta da Groenlândia, 70% dos americanos dizem que não. E a mesma coisa acontece em relação à população desse território, na qual apenas 6% afirma que é a favor de que os americanos tomem conta. Então, é algo que tem um apoio principalmente do Donald Trump, que, repito, tem a possibilidade hoje de trazer a paz, ou de pelo menos tentar trazer a paz em outras regiões do mundo, como no Oriente Médio, como na Rússia, né, no caso da guerra na Ucrânia, no caso da guerra com a Rússia, mas tem criado ou tem gerado ruído com esse tipo de bravata que a gente tem observado. Então, é muito triste ver a unidade ocidental da OTAN, dessa aliança transatlântica entre Estados Unidos e Europa sendo minada dessa maneira. Ô, professor, só para a gente fechar aí, só lembrando que essa entrevista com o parlamentar da Groenlândia é uma entrevista exclusiva para o professor Urian. O senhor não acha que o presidente dos Estados Unidos está colocando os pés pelas mãos nessa discussão? Porque a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer. E se é que vai acontecer alguma coisa, né? Ele está assim, principalmente, Thiago, se ele fala que precisa fortalecer a presença na região, porque é uma região tão estratégica, e de fato, nas justificativas dele, pelo fato da Rússia querer estar mais presente lá, ou a China também, a China até tentou em determinado momento, durante o primeiro mandato do Trump, investir em infraestrutura na Groenlândia, queria construir aeroporto. Os Estados Unidos, o Trump naquele momento pediu para a Dinamarca para que ela barrasse a presença chinesa dessa maneira, e a Dinamarca, sem nenhum problema, fez isso porque entendeu que isso poderia minar essa aliança ocidental. O Trump está certo nesse aspecto. O problema é o remédio que ele oferece. O remédio ele não pode em nenhum momento ser pior do que a doença. Então ele poderia fazer isso de maneira que fortalecesse a sua aliança ocidental, que fortalecesse a própria OTAN, né? E não que mostrasse que existe uma desunião, uma desintegração que vai inevitavelmente ser explorada tanto pela China quanto pela Rússia. Professor Urian Fancelli, as explicações aqui na Jovem Pan. Bom fim de semana, a gente volta sempre a se falar. Um abraço, professor.